Deus não te esqueceu. Muito bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Clodoaldo e essa é mais uma devocional da Bíblia, capítulo por capítulo. Às 6 horas da manhã, todos os dias, estamos em oração, buscando a face de Deus, ouvindo assim a voz do Senhor e também orando diante de Deus, colocando as nossas petições, os nossos clamores, as nossas causas e as nossas lutas. Convido a você a inscrever-se nos nossos canais, a compartilhar a mensagem para que mais e mais pessoas façam parte dessa nossa corrente de fé, de oração e, acima de tudo, de aprendizado da palavra, tá bom? Vamos ao tema, então, da nossa devocional. Como eu já disse, o tema será o seguinte: Deus não te esqueceu. O texto bíblico que vamos ler está em 1 Samuel, capítulo 16, versículos 11 ao 12. Olha o que diz a palavra. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Que bênção, meus irmãos, é sabermos que Deus nunca se esquece de seus filhos. Ainda que o mundo e até mesmo a família venham nos desprezar, o Senhor haverá de nos honrar para a glória do seu santo nome. Neste capítulo, a Bíblia nos conta a história da unção de Davi para ser o rei de Israel. Deus enviou o profeta Samuel à casa de Jessé, um homem que tinha 8 filhos, mas apresentou somente 7 desses filhos para ele ver qual o Senhor já havia escolhido. Mas a todos os 7 o Senhor rejeitou. Então Samuel perguntou se ele não tinha mais filhos. Daí então que ele se lembrou de Davi, um adolescente que era pastor de ovelhas e que estava trabalhando e que nem foi chamado para aquele banquete. Realmente, Davi era um rapaz desprezado por sua família. Mas eu quero te ensinar desde já uma verdade. Diante de Deus, nós nunca passamos despercebidos. O Senhor já havia escolhido a Davi devido à sua fidelidade, devido à sua vida de louvor e de fé no grande Deus de Israel. Alguns historiadores chegam a dizer que Davi era um filho bastardo, ou seja, um filho de Jessé com outra mulher. Por isso ele era desprezado e ficava no curral cuidando das ovelhas. A base para esse pensamento está no Salmo 51, quando Davi começa o salmo dizendo que ele foi concebido em pecado. Então podemos ver mais uma vez que Davi tinha tudo para ser uma pessoa revoltada, amarga, com o coração endurecido e até mesmo sem o desejo de adorar a Deus. Mas essa não era a realidade. Davi era um servo fiel e obediente, tanto ao seu pai quanto ao Senhor, o seu Deus. Então foi o escolhido, um homem segundo o coração de Deus, para governar Israel e marcar a história daquele povo. O que é que podemos aprender, meus irmãos, com essa história? Eu creio que podemos refletir sobre o amor, a bondade e a misericórdia de Deus em nos usar para grandes feitos neste mundo. Pode ser que as pessoas nos desprezem e até caçoem de nós, mas Deus nos tem guardado em seu coração e pode fazer maravilhas através de nossas vidas. Muitas vezes temos complexos, temos certas revoltas e até certas tristezas por conta da maneira que as pessoas e o mundo nos tratam, mas precisamos nos atentar para a pessoa do Senhor, em saber o que realmente Ele pensa e o que Ele quer de nós. Revolta, tristeza, amargura só trazem problemas para as nossas vidas e muita solidão, muito isolamento e muito mais sofrimentos ainda. Em Deus, nunca seremos esquecidos ou desprezados. Pode ser que sejamos ínfimos, pequenos aos olhos humanos, insignificantes diante das grandes coisas que precisam ser feitas,
mas se mantermos a nossa adoração e a nossa fidelidade ao Senhor, a nossa vez vai chegar. Deus vai nos fazer sobressair para a glória do seu nome, e onde hoje há humilhação e desprezo, o Senhor pode reverter em amor e força para a nossa vida. Vamos crer nisso, em nome de Jesus, amém? Que a sua vez vai chegar, que Deus não te esqueceu. Se alguém te esqueceu, fique tranquilo. Se alguém está te desprezando, fique tranquilo. O nosso Deus não esqueceu você e a sua hora vai chegar. Você recebe essa palavra? Então vamos orar e fique conosco para a gente também colocar diante do Senhor as nossas petições e os nossos clamores na nossa corrente de fé e oração. Oremos então. Nosso bondoso Deus, como é bom nós meditarmos na sua palavra sobre a sua grandeza, sobre o seu amor, sobre o seu cuidado para com as nossas vidas. Paizinho de amor, eu louvo o seu nome, porque a sua palavra nos ensina que o Senhor não se esquece de nós. Aqui vemos a história que o Senhor mandou Samuel ir até a casa de Jessé, ungir um dos seus filhos. E, ó Deus, ali ele tinha 8 filhos, mas apresentou somente os 7. 7 homens com vigor, 7 homens que eram guerreiros, que eram soldados, mas a nenhum deles o Senhor escolheu. Quem o Senhor escolheu foi Davi, aquele que estava lá no curral, desprezado, que nem para o banquete foi chamado. E isso nos mostra o quanto o Senhor honra aqueles que estão sendo humilhados. Talvez o meu irmão e a minha irmã tenham sido humilhados, desprezados, Deus, e isso tem causado algum tipo de sentimento ruim no coração do teu filho e da tua filha, mas eu quero pedir ao Senhor que isso seja repreendido na autoridade do nome de Jesus, e que nós, ó Deus, como teus filhos, possamos ser abençoados, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, sabendo que o Senhor não se esquece de nós. Ainda que o mundo e as pessoas venham se esquecer de nós, o Senhor jamais vai esquecer da nossa vida e dos planos que o Senhor tem para nós. Nos ajude a nos mantermos firmes em oração, a nos mantermos, ó Pai, firmes na fidelidade e no amor ao Senhor e na sua palavra, para que no momento certo o Senhor nos levante e nos abençoe em tudo e em todas as coisas. Em nome de Jesus oramos. Querido Deus, e entramos neste momento da nossa corrente de fé e de oração, onde nos ligamos aí pela fé, Pai, em Ti, Jesus, porque o Senhor disse que tudo que pedíamos ao Pai em Teu nome, o Pai vai conceder. Claro que nós entendemos que esse tudo que vamos pedir está dentro da Sua palavra, dentro da Sua vontade, mas não queremos passar, ó Deus, sofrimentos aqui neste mundo. Senhor Deus, orar ao Senhor e pedir que o Senhor nos livre de toda maldade, de todas as armadilhas da vida que tentam, ó Deus, nos trazer revolta, que tentam, ó Deus, nos trazer, ó Senhor, situações difíceis de serem resolvidas, fundos de poços, fundos, ó Deus, de túneis que nós não temos saídas, mas no Senhor nós alcançaremos e faremos proezas e colocamos tudo em Tuas mãos e temos certeza que o Senhor vai nos ajudar, o Senhor já está nos ajudando. Oro pelos enfermos, oro por aqueles que estão desesperados, oro por aqueles que estão enlutados, meu Pai. Peço a Tua bênção e a Tua paz a todos que estão em desespero de alma, clamando ao Senhor, chorando pelos cantos da casa ou no seu trabalho, talvez chorando, Pai, sem derramar uma única lágrima, mas chorando por dentro, desacostumado com a vida, Pai, triste, sem perspectiva. Senhor Deus, uma possibilidade, meu Deus, de ter, Senhor, uma solução para esse problema. Jesus, ajuda essa pessoa. Jesus, entra com a sua bênção e a sua provisão. Entra com a luz do Senhor no fim desse túnel. Tira, meu Pai, esse irmão e essa irmã desse buraco, Senhor, desse poço que ele foi jogado ou que, quem sabe, ele mesmo entrou. Muitas vezes são as nossas atitudes e pensamentos que nos jogam para dentro dos poços da vida, meu Pai. Mas nós queremos Te pedir perdão e queremos pedir ao Senhor, estender a mão e pedir: Senhor, socorre-nos, ajuda-nos, tira-nos daqui e leva-nos para o Teu lugar de honra. Pai de amor, oro por aqueles que estão endividados, em nome de Jesus, que eles consigam uma solução. Por aqueles que estão desempregados, meu Pai, tristes, abatidos, que estão perto de uma falência, meu Pai, financeira, de uma falência emocional. Jesus, ajuda. Estende a sua mão e faz um milagre. Oro pela empresa do meu irmão e da minha irmã. Não está sendo fácil para ele dirigir tudo isso, mas eu tenho certeza que o Senhor vai ajudar e as coisas vão clarear, Pai, para a glória do nome do Senhor.
Em nome de Jesus oramos e entregamos a vida de todos os irmãos e irmãs dessa corrente de fé e oração, como fazemos todos os dias. Pedimos ao Senhor, mais uma vez, um bom dia, um dia cheio da Tua presença, da Tua graça, que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, sentir a Sua presença conosco para atravessarmos esse dia e no final do dia bendizermos o Teu santo nome. Espírito Santo, seja conosco, é a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Aqui é o pastor Clodoaldo e essa foi mais uma devocional da Bíblia capítulo por capítulo. Todos os dias, 6 horas da manhã, estamos juntos em oração pelas redes sociais, pelo YouTube, também pelo Facebook e o Instagram. Curta, compartilhe e não se esqueça de inscrever-se nos nossos canais para que o YouTube possa divulgar mais a palavra do Senhor, tá bom? Um grande abraço para você, meu irmão, minha irmã. A paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Tenha um bom dia e um grande abraço.